E nesse vídeo eu vou finalmente poder trazer para vocês a resenha do smartwatch HW12. Finalmente, porque foi uma novela esse smartwatch. Eu comprei ele no lançamento, assim que foi divulgado o lançamento desse relógio do HW12. Eu fui lá, gravei um vídeo de preview comprando o smartwatch lá do AliExpress, que é esse vídeo aqui, achando que eu ia arrebentar a boca do balão, que eu ia ser um dos primeiros canais brasileiros a trazer a resenha aqui do relógio, só que não, porque o smartwatch simplesmente demorou 3 meses para chegar aqui para mim. Eu comprei ele em outubro e fui receber ele só no final de dezembro. O vendedor mandou esse smartwatch para mim com o frete final SG, que significa que ele foi postado via Singapura. Não sei se é porque vem de navio, por isso que demora os 3 meses, só sei que demorou demais. Então eu não indico de jeito nenhum que vocês comprem naquele link que eu coloquei lá no vídeo. Eu acho que eu até tirei o link de lá, a não ser que você queira passar raiva, né? Igual eu passei. Tanto é que ele chegou aqui pra mim final de dezembro, mas eu tinha outros vídeos, outras prioridades pra gravar aqui no canal e eu acabei até nem priorizando mesmo, mas até que eu me animei em gravar o vídeo, fazendo a resenha e dando as minhas considerações. No decorrer do vídeo eu vou fazer todas as minhas considerações, vou mostrar tudo do relógio igual eu sempre mostro aqui pra vocês e eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo também. Vamos à resenha do smartwatch então. Essa é a caixinha que o HW12 vem. Eu sempre gosto de mostrar a caixa porque eu acho importante, até por questão da apresentação, a aparência aqui do relógio, eu acho que conta bastante. Eu pedi ele na cor rosa, e é uma caixinha pequenininha, mas bem legal, de um papelão duro. Tem aqui o modelo nessa impressão holográfica, que é bem bacana. E abrindo a caixa, nós vamos ter então os acessórios. Aqui vem o manual. Um ponto bacana desse manual é que ele tem a opção em português, ó, por exemplo aqui, ó, botões e toque, visão geral, descrição do produto. O relógio veio embaladinho aqui nesse plástico, uma proteçãozinha. O carregador dele é um carregador magnético, de ímã mesmo. Então aqui é só plugar aqui atrás do smartwatch e colocar numa tomadinha ali USB. E temos aqui a pulseirinha de borracha do smartwatch. É só que vem aqui de acessórios dentro da caixa. Quando eu tirei o smartwatch da caixa, eu fiquei surpresa com a qualidade do relógio. É um relógio com acabamento muito bonito mesmo. Então não vem assim nada de cola aparente, nada desencaixado. Essa parte de trás dele é bem bonita também. Então eu já gostei aí só de ver o quanto o smartwatch é um smartwatch bonito e bem acabado. O material que ele é feito é acrílico na parte da frente e atrás, mas é um acrílico bem ok. Vale aí a dica de você usar uma película ou uma case aqui de silicone de proteção para o smartwatch. A pulseira veio muito bem acabadinha também, de borrachinha, uma borracha de boa qualidade. Só no toque a gente já nota que é uma borracha com um material bem bacana mesmo. Vou instalar aqui a pulseira para a gente poder colocar ele no pulso. Um dos diferenciais é a tela menor, né? Uma tela ali de 40 milímetros e um pouquinho mais, uns 41 milímetros mais ou menos. Mas a pulseira aqui, ó, de 40 milímetros fica perfeita nele. Então, para quem tem o pulso mais fino, que é um smartwatch mais delicado, esse é realmente indicado porque fica muito bonitinho. Só para vocês terem uma noção aí de comparação de tamanho de tela, eu tô aqui fácil com um D20. Dá para ter uma noção aqui de tamanho de tela do HW12. Esse daqui é um T900 que tem a tela de 44 milímetros. Olha só a diferença entre os smartwatches. Não que não vai ficar bom aí num pulso masculino, vai com certeza do gosto da pessoa. Já que a gente estava falando de pulseiras, a pulseira que veio junto com ele foi essa de borrachinha, mas ele aceita qualquer tipo de pulseira. Eu tô até com uma de 40 milímetros de nylon, vou colocar aqui para vocês verem como fica. Olha só então ele com a pulseirinha de nylon. E nesse tempo todo aí que eu tava fazendo testes, eu tava utilizando ele, eu coloquei essa pulseirinha de metal, uma milanesa, que a gente chama, né? Olha só, um smartwatch com a pulseirinha de metal.
O conforto ali em relação à ergonomia do smartwatch, por ele ser menorzinho, meu pulso é fino, não é um pulso assim muito... Eu achei que ficou muito confortável, é um smartwatch leve, muito usável para dia a dia, não tenho nenhuma queixa em relação a isso. A telinha dele é uma telinha infinita, ele tem uma leve bordinha aqui em volta, mas a ideia dele é realmente ser uma tela infinita. Tem como personalizar o watch face, colocar fotos, essa inclusive foi uma foto que eu coloquei pelo aplicativo. E o legal também é que tem como ajustar o brilho da imagem nas configurações. Então, vindo aqui, você consegue aí deixar ela com o brilho mais baixo ou com um brilho mais alto. Apesar da tela ser pequenininha, mesmo aí virando bastante o pulso, você já consegue ter uma noção de horário e tal. E a resolução e qualidade da imagem são muito bons mesmo. São cores vivas, fortes, não tem aquele problema de aparecer pixels, então realmente em relação à qualidade tá bem ok mesmo. Uma observação só que eu personalizei aqui o Watch Face é o mostrador da hora, ó, ele é muito fininho. Eu até coloquei essa na cor vermelha para ver se dava um destaque a mais, mas lá no aplicativo não tem muita opção de cores aqui para deixar o horário. Dependendo aí da fotinha que você escolher, vai ter uma dificuldade ali para conseguir identificar o horário e a data. Temos a presença do botão coroa e ele tem várias funções aqui no smartwatch. Se a tela estiver bloqueada, ele acende e ele, mais um toque, ele vai para o menu. O botão coroa, olha só, ele tem função giratória também. Aqui no menu eu tô dando zoom e diminuindo. Só que daí tem um porém. Por exemplo, se eu acionar aqui o menu de atividades físicas, que tem uma listinha aqui, né? O botão coroa já perde a função, olha só. Já não acontece nada mais. Isso eu já não achei tão legal. Ele poderia ter a funçãozinha aqui também dentro dos menus. Se ele tiver com a Watch Face bloqueada, não acontece nada também, se eu rodar aqui. E o botãozinho coroa também serve para eu fazer a troca do estilo do menu. Então aqui tá o menuzinho colmeia. Se eu der 2 cliques, ele muda para o lista. E se eu der 2 cliques, ele muda para visão de 6 ícones por tela. Já esse botãozinho aqui abaixo, ele é fake, é apenas um relevo aqui na caixa do smartwatch, mas não é nada, não acrescenta nenhuma função. Temos a presença do microfone aqui, esse furinho, e na lateral dos alto-falantes, já que é um smartwatch que faz e recebe chamadas. Ele é um pouco limitado em relação a watch faces de fábrica. Ele vem com essas watch faces aqui. Não tem, né, muita opção, mas pelo aplicativo tem mais watch faces para baixar e, como eu comentei, também tem como colocar fotos. Passando agora um pouquinho mais sobre o sistema, falando sobre o sistema do smartwatch, vou mostrar primeiramente os atalhos. Então, arrastando de baixo para cima temos o atalho das mensagens, arrastando de cima para baixo temos esse atalho aqui, onde aparece a porcentagem da bateria, hora, dia da semana. Temos a opção de desligar o smartwatch, aqui temos atalho para as configurações. Esse é o atalho para a lanterna. Temos aqui como ativar um bloqueio da tela. Então, a tela está bloqueada aqui, clicando naquela opção. Para desbloquear, a gente precisa pressionar por alguns segundos o botão coroa. Ó, agora ela desbloqueou. Temos aqui a configuração do brilho e essa opção aqui é bem legal, que é do Bluetooth das chamadas. Então, de repente, se você quiser desativar o Bluetooth das chamadas, você pode vir aqui pelo atalho rapidamente e fazer essa configuração de ativar ou desativar. Arrastando da esquerda para a direita, temos o atalho sobreposto, que esse foi um dos primeiros smartwatches que eu vi, pelo menos, que tinham essa opção de menu. Aqui embaixo ficam os últimos aplicativos que você acessou, como se fosse um histórico. SOS é para você fazer uma ligação de emergência. E essa primeira opçãozinha aqui é o QR Code para fazer o scanner do aplicativo. Arrastando da direita para a esquerda, a gente vai ter umas opções aqui para ter um acesso mais rapidamente de algumas funções. Então aqui a gente tem frequência cardíaca, temos essa opção aqui que é o monitoramento das atividades físicas do seu dia a dia, consumo de calorias, quantos minutos de atividade, da frequência cardíaca. Aí temos também a opção de clima.
também tem a possibilidade de você adicionar mais funções aqui para esse atalho. Clicando aqui uma vez no botão coroa, a gente vai ter acesso ao menu, que eu dou um grande destaque à fluidez desse menu. Ele é 100% responsivo, ele não atrasa nada. Você pode mexer rapidamente aqui, acessar os menus, ele abre muito, muito rápido mesmo. Olha só. Então, é realmente um sistema aqui muito fluido, muito rápido. Eu, como sempre, vou alterar o estilo do menu para ficar mais fácil e a gente poder passar aqui por todas as funções que o smartwatch oferece. Então, a gente começa aqui com frequência cardíaca. Clicando aqui, ele vai ativar o sensor. Depois, no final do vídeo, a gente faz um testezinho aqui em comparação com o Apple Watch. Temos oxigenação do sangue, também aqui vai piscar. Função de pressão arterial, a próxima, essa laranjinha aqui. Temos a opção de esportes ao ar livre. Então, aqui tem uma série de opções de esportes. Tem corrida, ciclismo, natação, abdominais, caminhada, montanhismo e outros esportes, que é um genérico aqui que vai abrir uma contagem de calorias, batimentos e cronômetro. Aí, para finalizar, a gente só clica aqui no vermelhinho. Tem também a opção de atividades internas, corrida interna. Na verdade, aqui ele meio que repete as outras opções. E continuando aqui, nós temos o telefone, que no caso meu Bluetooth está desativado, né? Mas é para você conseguir fazer a descagem. Essa opção de dados é aquela daquele atalho que eu mostrei para vocês, onde aparece aqui o resumo diário das suas atividades físicas. Temos a opção de monitoramento de sono, a opção de clima, aqui pelo menu também. Essa que é aquele exercício de respirar, que você dá um start aqui e ele vai aparecer a imagenzinha aqui para você respirar e inspirar. São as metas diárias que você pode configurar lá pelo aplicativo. As metas de atividades físicas, no caso, né? Aí temos aqui cronômetro. Essa opção de cronômetro eu vou mostrar porque às vezes as pessoas ficam com dúvida. Mas é assim, ó, você dá um play. Aí, quando você der um pause, ele vai parar, mas não vai zerar. Vai continuar ali da onde você deu pause. Aí, você dá um play, ele continua também. Se você quiser zerar, você aperta aqui no stop e daí volta lá no cronômetro, ele vai estar zerado. Ele também não salva as últimas contagens, no caso, que você fez anteriormente. Não fica salvo, ele vai estar sempre zerado. Aqui é a opção de você tirar foto remotamente. Então, é um acionador à distância da câmera do seu celular, precisa estar emparelhado, obviamente, para funcionar. Opção de trocar de música remotamente. Ó, vocês estão vendo que isso aqui é bem chato também, ó. Eu acessei um menu da lista lá embaixo, que foi o de música. Ó, agora eu vou nesse da contagem regressiva, certo? Aí, quando eu volto, ele volta lá pro começo do menu. Aí, você tem que ficar toda hora. Eu achei isso aqui para dia a dia nada prático, bem chato mesmo. Aqui o medidor de pressão arterial. Temos o menu de mensagens, onde ficam salvas as notificações. Opção de configurações, onde vai abrir várias opções de configurações aqui do smartwatch. O brilho da tela, o tempo de duração com a tela acesa, tempo de desligamento, configurações do telefone, a opção de você deixar marcadinha aqui para quando levantar o pulso acender a tela, modo não perturbe, configurações de vibração e som, opções de linguagem, conectar telefone, a opção de senha para você ativar o desbloqueio da tela com senha, que tem essa opção também, então é aqui que você vai fazer essa configuração. Temos aqui sobre, que são as informações do smartwatch, a opção de reiniciar, restaurar de fábrica e desligar. E também temos aqui nesse smartwatch a opção de calculadora. Bom, vocês puderam perceber que são funções aí bem normais, não tem nada demais, assim, de espetacular, de diferente, a não ser aquela opção de desbloqueio da tela com senha. Mas, por exemplo, senti falta do calendário. Não tem aqui no smartwatch a opção de calendário aqui, que é algo que também facilita muito no uso ali do dia a dia. Bom, eu tenho alguns adendos para fazer em relação a esse smartwatch, como eu sempre comento, eu uso ele por alguns dias para ver como que vai ser a questão de estabilidade da conexão, enfim, de como que é o uso ali para o dia a dia. E eu sinceramente não gostei do sistema de recebimento de notificações desse smartwatch. Primeiro que ele não toca, pelo menos essa versão que eu recebi, ele não dá nenhum sinal sonoro quando você recebe a notificação, ele apenas vibra. E a intensidade da vibração dele, mesmo eu tendo configurado aqui no relógio, até tem aqui a opção de
som e vibração, mesmo deixando tudo aqui no máximo, a intensidade de vibração dele é muito fraquinha mesmo. Então ali, se você tá no teu dia a dia com o smartwatch no pulso empenhado, por muitas vezes eu nem percebi que ele vibrou e chegou notificação. Aí temos também a questão da estabilidade da conexão. Nos primeiros dias era péssimo, caía toda hora, tinha que ficar entrando no aplicativo e reconectando. Vi uns tutoriais na internet dizendo que não era para deixar com um modo de economia de bateria ativado, mas isso nos celulares Android. Eu tava com ele emparelhado no meu iPhone, então o iPhone não tem essa opção. A alternativa era só deixar mesmo o aplicativo funcionando em segundo plano, mas isso não era suficiente, ele voltava a cair a conexão e não reconectava mais. Porém, o que aconteceu foi que nesse período que eu estava fazendo os testes no smartwatch, houve 2 atualizações do aplicativo e eu senti uma melhora nesse aspecto da estabilidade da conexão depois dessas 2 atualizações. Então, em relação à estabilidade, realmente melhorou. Mas ainda assim, eu não achei sinceramente efetivo essa parte de notificações do smartwatch, infelizmente. Então, chega ali a notificação certinho, ok? Porém, senti falta de um aviso sonoro e senti falta de uma intensidade ali da vibração para você conseguir perceber melhor no pulso quando chega a notificação. Bluetooth de chamadas também não gostei. A partir do momento que você conecta, que o meu tá conectado, para fazer o vídeo eu emparelhei ele com um celular Android, né, o meu LG K10, e a partir do momento que você conecta, que você ativa esse Bluetooth de chamadas, tudo quanto é áudio sai pelo relógio. Até o toquezinho de digitar, aquele barulhinho aqui do telefone, sai no smartwatch, e isso é muito chato também. Eu não sei se vai dar para captar isso aí no vídeo, mas eu vou digitar, dar toquinhos aqui e vocês percebam que o som vai sair todo pelo smartwatch. Eu tô digitando aqui no celular. Sai tudo pelo smartwatch. Qualquer som do celular vem aqui pro relógio. Quando eu emparelhei ele com o meu iPhone, as notificações começaram a vir aqui normal, na hora. No Android eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que resetar, fazer uns processos ali, mesmo estando tudo liberado para conseguir usar no Android. E em relação ao aplicativo, ele usa o Ear Fit Pro. Ele está aqui conectado, né, o relógio. Ele é um aplicativo a princípio bem completo, tem muitas funções, olha só. Principalmente funções relacionadas à saúde, bem-estar, esportes, e um módulo só de esportes, corrida, caminhada, ciclismo. Aqui na opção de meu tem as configurações que você pode fazer. Clicando aqui no HW12 ele abre mais opções, inclusive a de personalizar aqui a watch face. Legal também que nesse aplicativo tem a opção de deixar ele como formato 24 ou 12 horas, o mostrador. Para você conseguir salvar contatos, você precisa vir aqui em contatos frequentes e ir adicionando. E como eu disse, é um aplicativo assim relativamente bem completo. Então tem lembrete de sedentário, tem a opção de lembrete para você tomar água, despertador, função de foto também tá aqui. Então, a princípio é um aplicativo que supre ali a necessidade, apesar daqueles problemas de conexão, mas que, como eu disse, eu acho que eles estão mexendo no aplicativo, estão atualizando conforme o pessoal está reclamando, para ir melhorando essas questões. Uma das coisas que esse smartwatch garantia era uma longa duração de vida útil de bateria. Isso realmente eu senti, é um ponto bem positivo, porque a bateria dele dura bastante mesmo. Eu tô com ele aqui utilizando emparelhado já tem um bom tempo, já tem aí uns 4 dias mais ou menos, e a porcentagem da bateria está em 19% ainda, com ele conectado e eu recebendo notificações diariamente. Então esse som que vocês viram aí é da notificação de chamadas, que eu quis só mostrar aqui no vídeo. E olha só o que aconteceu. Ele ativou o sensor com a chamada e não quis desativar mais, ó. Ficou aqui acendendo a luzinha. Agora que ele parou. Então, assim, ele tem esses bugzinhos que, sinceramente, pelo valor do relógio, eu não achei legal. Eu sei que já tem aí no mercado novas versões, eu realmente espero que eles melhorem esses pontos aí do relógio, que eu, sinceramente, não gostei, viu? Então, para chamada, ele tem o efeito sonoro, ele toca. Mas isso acontece somente com ligação. Com notificações ali de mensagens, redes sociais, ele simplesmente não toca.
E outro defeitinho, assim, que me incomodou um pouco é que mesmo estando com o contato salvo aqui no aplicativo, ele não aparece o nome da pessoa que tá te ligando. Eu deixei aqui a informação do contato que tava me ligando oculta, mas não aparece o nome, aparece apenas o número, mesmo estando salvo, o que eu também não gostei nem um pouco. Em relação à aparência, beleza, o smartwatch é realmente muito lindo mesmo, porém em relação a sistema, ele deixou a desejar em vários desses pontos que eu comentei com vocês. Sobre os sensores, então, conforme prometido, a gente vai fazer um testezinho aqui em relação ao meu Apple Watch. Meu Apple Watch tá contabilizando aqui 86, 82, ele aqui tá numa média de 78, 76. Eu já gostei, sinceramente, porque ele não estagna num batimento só, igual alguns smartwatches de entrada que eu faço o teste aqui, ó. Tá vendo que ele tá alterando. O que não é legal é uma discrepância ali muito grande em relação aos batimentos. Ó, agora ele já estagnou em 68, ó. Vamos medir de novo para ver. Ele demora um pouquinho para fazer a leitura também. Ó, tá vendo? 83, 84 contra 87 do Apple Watch, o que eu acho uma variação super aceitável. O balanço dessa resenha, desse smartwatch, é que ele é um lindo smartwatch, um acabamento perfeito, uma tela muito bonita apesar de ser menor, um smartwatch pequeno que vai agradar bastante o público feminino, pessoas que têm o pulso mais fino. Ele fica bem delicadinho, fica bem legal, mas ele tem sim as suas limitações, essas que eu comentei ao decorrer do vídeo. Se você está pensando em adquirir um HW12, eu acho que vale a pena você pesquisar bastante, a internet tá aí para isso, para poder tirar as suas dúvidas antes de você ir lá e investir o seu dinheiro. Se você optar por comprar esse smartwatch, saiba que você vai ter esses detalhezinhos ali em relação às notificações. Mas é claro, essa é a minha opinião, então vai aí de você, comprador, colocar tudo isso na balança e ver se esse smartwatch vai atender a sua necessidade ou não, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa resenha e eu te espero no meu próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!